Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026. Sexta semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Tiago 1, 12-18. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta ninguém. Antes cada qual é tentado por sua própria concupiscência que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 93, 94. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. É feliz, ó Senhor, quem formais e educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. Quando eu penso, estou quase caindo. Vosso amor me sustenta, Senhor. Quando meu coração se angustia, consolais e alegrais minha alma. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 8, 14-21. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, 12. Jesus perguntou, e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, 7. Jesus disse, e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A carta de São Tiago foi escrita em um contexto do cristianismo nascente, provavelmente entre comunidades judaico-cristãs dispersas fora da Palestina, em meio ao Império Romano. Era um período marcado por perseguições, tensões sociais e desafios culturais. Os cristãos viviam em uma sociedade plural, com forte influência pagã e práticas religiosas diversas, além da pressão política do império e da expectativa messiânica herdada do judaísmo. Nesse cenário, a provação mencionada por Tiago não se refere apenas a dificuldades pessoais, mas também à fidelidade à fé diante das adversidades externas e internas. A cultura greco-romana valorizava prazeres e poder, enquanto a fé cristã chamava para perseverança e para uma vida centrada em Deus. Assim, a advertência contra atribuir a Deus a origem da tentação é um chamado à responsabilidade pessoal. O mal nasce da concupiscência humana, não da vontade divina. O texto nos lembra que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, expressão que evoca a estabilidade e fidelidade de Deus em contraste com a mutabilidade do mundo. Essa verdade conecta-se à liturgia atual, especialmente na celebração eucarística, onde reconhecemos que tudo é graça e que a vida nova nos é dada pela palavra e pelo corpo de Cristo. A imagem das primícias indica que somos chamados a ser sinais vivos da novidade trazida pelo Evangelho, testemunhando a santidade no meio das provações. A liturgia, ao proclamar esta leitura, convida a comunidade a renovar sua confiança na bondade divina e a assumir a luta contra o pecado como um caminho de amor e liberdade. A aplicação prática é clara. Devemos ajudar os fiéis a compreender que as tentações não são castigos de Deus,
mas oportunidades de crescimento espiritual quando enfrentadas com perseverança. É necessário promover uma catequese que ensine a discernir as seduções do mundo e a fortalecer a vida interior pela oração, pelos sacramentos e pela prática da caridade. Em tempos de relativismo e busca desenfreada por prazer, esta mensagem é atual: resistir à concupiscência é escolher a vida. Somos incentivados a criar espaços de apoio mútuo, como grupos de partilha e acompanhamento espiritual, para que cada pessoa encontre força para permanecer fiel e alcançar a coroa da vida, prometida aos que amam a Deus. O Salmo 93, 94, expressa uma profunda confiança na justiça e na misericórdia de Deus, mesmo em meio às angústias e incertezas da vida. A bem-aventurança proclamada no refrão, bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei, indica que a verdadeira felicidade não está na ausência de dificuldades, mas na formação que Deus oferece por meio de sua lei, que orienta e sustenta o justo. O salmista reconhece que o Senhor não abandona seu povo nem esquece sua herança, reafirmando a fidelidade divina diante das injustiças humanas. Quando o coração se angustia e parece vacilar, é o amor de Deus que sustenta e consola, transformando a dor em esperança. Assim, este salmo é um convite à perseverança na fé e à confiança na ação pedagógica de Deus, que educa seus filhos para a vida plena e para a justiça. O Evangelho de Marcos situa-se na Galileia, região marcada por tensões políticas e sociais sob o domínio romano. Herodes Antipas governava com alianças corruptas, enquanto os fariseus exerciam forte influência religiosa, muitas vezes centrada em legalismos. A sociedade vivia entre a opressão política, a expectativa messiânica e a busca por sobrevivência em meio à pobreza. Nesse contexto, Jesus alerta seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, metáfora para ideologias e atitudes que corrompem a fé, a hipocrisia religiosa e a ambição política. O fermento que transforma a massa simboliza como pequenas influências podem contaminar todo o coração. Os discípulos, porém, preocupados com a falta de pão, revelam incompreensão e falta de confiança, mesmo após testemunharem milagres da multiplicação. Este texto nos convida a refletir sobre a tentação de reduzir a fé a interesses humanos. A liturgia atual, ao proclamar este evangelho, nos chama a examinar nosso coração. Estamos atentos ao fermento que nos afasta de Deus? A Eucaristia, pão da vida, é sinal de que Cristo é suficiente para saciar nossa fome espiritual. A pergunta de Jesus, ainda não compreendes, ecoa hoje como um apelo à conversão e à memória dos sinais de Deus em nossa vida. A fé não depende de cálculos humanos, mas da confiança na providência divina. Precisamos discernir os fermentos que ameaçam a vida cristã: ideologias, consumismo, corrupção, indiferença espiritual. É necessário fortalecer a confiança em Deus e a consciência crítica diante das influências culturais. Grupos de reflexão, momentos de adoração e partilha da palavra podem nos ajudar a recordar as obras de Deus e a viver com coerência. Em tempos de insegurança e polarização, este evangelho nos desafia a manter o coração aberto, vigilante e confiante no Senhor que sempre provê. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos mostra os discípulos preocupados porque esqueceram os pães. Estão inquietos com a falta, enquanto Jesus fala de algo muito mais profundo: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. O fermento é uma imagem forte, basta um pouco para transformar toda a massa. Assim também acontece com ideias e atitudes que corrompem o coração: a hipocrisia religiosa, a busca pelo poder, a indiferença diante de Deus. Jesus nos alerta: não deixem que isso penetre na vida de vocês. Os discípulos não compreendem. Estão presos à lógica da escassez, esquecendo-se dos sinais que já viram: a multiplicação dos pães, a abundância que nasce da confiança em Deus. Quantas vezes também nós ficamos preocupados com o que falta: dinheiro, segurança, reconhecimento, e esquecemos que temos o essencial: Cristo, o pão da vida. Ele é suficiente para saciar nossa fome mais profunda. Hoje o Senhor nos pergunta: ainda não compreendes? É um convite à fé madura, que não se deixa contaminar pelo fermento do egoísmo, da corrupção ou da indiferença espiritual. É hora de recordar as obras de Deus na nossa vida e confiar na sua providência. Na Eucaristia recebemos o único pão que não acaba.
Que este encontro nos fortaleça para viver com o coração aberto, vigilante e cheio de esperança. As 3 leituras de hoje nos conduzem a uma mesma verdade: Deus é fiel e nos chama à perseverança. Tiago nos lembra que feliz é quem suporta a provação, pois receberá a coroa da vida. O Salmo proclama que bem-aventurado é aquele que se deixa formar pela lei do Senhor, encontrando consolo mesmo na angústia. E no Evangelho, Jesus nos alerta contra o fermento que corrompe o coração e nos convida a confiar na sua providência, recordando os sinais de abundância que já realizou. Em meio às tentações, às preocupações e às influências do mundo, somos chamados a manter o coração aberto, vigilante e firme na palavra. Que esta Eucaristia renove em nós a certeza de que todo dom perfeito vem do Pai das luzes e que, unidos a Cristo, o pão da vida, teremos força para vencer as provações e caminhar na justiça, até alcançarmos a coroa prometida aos que o amam. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai das luzes, fonte de todo dom perfeito, nós vos bendizemos porque nos chamais à perseverança e à confiança em vosso amor. Em meio às provações, sustentai-nos com a vossa graça para que não cedamos às tentações que nascem do nosso coração, mas permaneçamos firmes na vossa palavra. Ensinai-nos, Senhor, a alegria de viver segundo a vossa lei, pois nela encontramos consolo e esperança. Quando nosso coração se angustiar e parecer vacilar, que vosso amor nos sustente e vossa presença nos conforte. Livrai-nos do fermento que corrompe a fé, da hipocrisia, da ambição e da indiferença. Fazei-nos recordar as maravilhas que realizastes em nossa vida, para que, alimentados pelo pão da vida, sejamos testemunhas da vossa bondade e sinais de justiça e paz no mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.